Olá, bom dia a todos. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa série de lives comemorando o 19º aniversário do Banco de Alimentos da cidade de São Paulo. Meu nome é Karina, eu sou nutricionista do Banco de Alimentos e o Banco de Alimentos está ligado à Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Nós estaremos juntos aqui das 10 às 11 horas. Os nossos painéis de hoje, eles vão tratar do tema oportunidades para aumentar a arrecadação de alimentos pelas entidades e colaborações que vão além de doação de alimentos. E no primeiro bloco, nós vamos contar com a participação da Priscila Miguel, a Priscila que ela é professora e coordenadora da Fundação Getúlio Vargas, do Centro de Logística, e das meninas residentes em pesquisa no Centro de Logística e Supply Chain, a Camila Maluf e a Camila Sandrini. No segundo bloco, nós vamos contar com a participação da Célia, que é coordenadora da Ação Combate ao Desperdício, e o relato de 3 entidades que já são parceiras do Banco de Alimentos, que são as entidades, o Centro de Recreação Infantil Amar Mais, Muito Mais, o Instituto Querubim e o Serviço de Assistência à Família Casa da Editinha. Dando início, então, ao primeiro bloco, eu vou dar as boas-vindas para a Pri, a Priscila Miguel, que é graduada em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas, mestre e doutora em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, coordena a linha de pesquisa de Gestão Estratégica em Supply Chain do mestrado profissional em Gestão para Competitividade e é professora e coordenadora adjunta do Centro de Excelência em Logística da Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vinda, Pri, obrigada por estar aqui com a gente de manhã. Obrigada, Karina, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer participar, né? Ter participado com vocês aí de um projeto ao longo de 2020. E eu queria agradecer mais uma vez a essa parceria que você apresentou. Como a gente falou, como você me apresentou, né? Eu sou coordenadora adjunta do nosso Centro de Excelência em Logística e Supply Chain da Fundação Getúlio Vargas, que tem como objetivo ser uma ponte entre prática e teoria, né? E a gente atua, então, nos segmentos de pesquisa aplicada, educação, né, capacitação e também na parte de disseminação de tendências. E esse projeto, ele nasceu como uma fazendo parte de um dos nossos pilares, como a gente pode, como academia, contribuir para questões práticas, né, e que tenham um impacto na sociedade. Então, ele surgiu a partir do momento que a gente enfrentou a pandemia, né, com esse objetivo de mapear, né, os processos do banco de alimentos, a gente poder entender quais as dificuldades, né, quais são as questões que a gente tem para trabalhar, né, e que a gente pode ajudar. Então, esse projeto ele iniciou em abril de 2020, tinha um projeto, na verdade, participou desse projeto, ou participam do projeto, a professora Luciana Vieira e eu, como professoras, e a gente contou com a ajuda da Camila Sandrini e da Camila Maluf no segundo semestre de 2020, quando elas foram fazer o questionário, uma pesquisa junto às entidades. Só para contar um pouquinho desse processo, desse projeto, a gente começou trabalhando com a Karina, com a Célia, para entender os processos do banco, quais eram as dificuldades, então, entendendo os processos desde a parte de captação das doações junto, né, a potenciais doadores, trabalhando com o processo interno e também ajudando na parte de expedição, né, ou entrega das doações para as entidades. E a gente contou com, né, dentro desse processo, a gente trabalhou aí num semestre com os nossos alunos da graduação, né, Karina, que a gente fez um desafio para eles trazerem novas ideias. A gente conseguiu trabalhar pontualmente na ajuda de parceiros para fazer o transporte em algumas doações,
que o banco precisava de ajuda, então, junto com o nosso pessoal do mestrado profissional, com as nossas conexões com empresas parceiras, a gente conseguiu aí transporte para uma grande doação que o banco estava recebendo, e aí na terceira etapa, né, é o trabalho da pesquisa com as entidades que eu gostaria, então, que as duas Camilas, Camila Sandrine e Camila Maluf, apresentassem essa parte da pesquisa. Então, mais uma vez, Karina, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Oi, pessoal. Como a Priscila falou, é uma honra estar aqui. Para mim e para a outra Camila também foi muito bom a gente ter essa oportunidade de estar aprendendo muito na prática e estar colaborando com esse projeto que a gente achou muito, muito bacana. Então, a gente vai contar um pouquinho para vocês do que foi o nosso semestre, do nosso levantamento, do nosso contato com as entidades. Vou convidar a Camila Sandrini aqui para começar essa conversa. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Camila Sandrini. Como vocês podem ver, o nosso trabalho foi cheio de Camilas. A gente gostou bastante, faço todas as palavras da outra Camila as minhas. A gente gostou muito do projeto, a gente gostou bastante de conhecer a Karina, entender um pouco mais sobre o banco de alimentos. E se a outra Camila puder compartilhar a tela, eu agradeço, para a gente contar um pouco mais, mostrar uns gráficos, para vocês entenderem um pouco melhor. Então, justamente, o nosso projeto, ao observar as demandas e desafios do banco de alimentos, a gente conseguiu perceber que tinha um desconhecimento acerca das necessidades e preferências das entidades atendidas, visto que, segundo a Karina, o banco atende cerca de 300 entidades por ano. Por isso, a gente optou por realizar um questionário para entender melhor as demandas das entidades, compreendendo seus comportamentos e demandas de alimentos, principalmente no momento tão crítico como a pandemia, né? Além disso, a gente queria mapear a utilização dessa doação pelas entidades e as suas preferências na retirada. Para isso, a gente criou e divulgou, em conjunto com o Banco de Alimentos, um questionário curto com 15 questões estratégicas que poderiam ser respondidas rapidamente. Então, a gente queria atingir o máximo de entidade possível, a gente optou por dois modos diferentes. A gente fez um questionário online no Google Forms e também deu a possibilidade de ser um questionário físico, visto que várias entidades preferem fazer questionários, responder as coisas por papel mesmo. Por isso, a gente conseguiu, divulgando por e-mail e por WhatsApp, a gente conseguiu captar 240 respostas em um intervalo de 1 mês. Então, para entender um pouco mais sobre os dados demográficos que a gente conseguiu dessas 240 respostas, a gente consegue ver que consegue observar que 50% das entidades respondentes eram localizadas na zona leste de São Paulo, mesmo com o banco de alimentos sendo localizado na zona nordeste. A gente também vê uma abrangência do banco, tendo entidades presentes em todas as zonas da capital, como a zona leste, zona sul, zona oeste. Também, outro ponto de vista, a gente consegue ver que o público-alvo também é bem variado, indo desde o atendimento de crianças até idosos, famílias e deficientes. A gente também queria entender quando foi feita a última retirada dessas entidades. E a gente pode perceber que a grande maioria delas retirou alimento nos últimos 2 meses. Um ponto relevante também é ver que 6 entidades que responderam esse questionário, elas disseram que nunca haviam retirado alimento. Eu acho que é um ponto relevante porque a gente pode mapear quem são essas entidades que nunca retiraram e na próxima retirada chamar elas ou nas próximas semanas. Outro ponto que a gente percebeu também é que a gente queria entender como as entidades retiravam alimentos. E disso a gente conseguiu perceber que 2/3 das entidades, cerca de 160 delas, retiravam alimentos por carros alugados. E apenas 80 usavam um carro próprio. Aí a gente vê uma oportunidade de juntar essas entidades para retirar um alimento no mesmo dia e dividir o aluguel do carro, para não pesar para ninguém. Boa. Depois que a gente conseguiu entender quem são exatamente essas entidades, qual que é o perfil delas, onde elas estão localizadas, a gente foi entender um pouquinho sobre a parte de retirada e da utilização dos alimentos por essas entidades. Então, uma questão que a gente quis entender é justamente essa relação
do que elas mais precisavam e do que elas mais usavam. E a gente conseguiu chegar nessa relação em que os 3 primeiros do que elas mais precisam são, de fato, o que elas mais utilizam, que são os produtos secos, os produtos de higiene e as frutas, legumes e verduras, tendo aqui só uma diferençazinha entre frutas e legumes e produtos de higiene. Em relação aos 3 últimos, ficaram carnes, frangos e aves, cereais, pães e tubérculos, e lácteos, tendo aqui uma alternância entre lácteos, carnes, frangos e aves. A gente achou muito importante entender essa relação, justamente para conseguir que o banco possa ter uma abordagem, possa ter uma entrega mais qualificada conforme o que as entidades de fato precisam e que elas de fato utilizam, sempre visando, novamente, a redução do desperdício, que é um dos principais objetivos. Então, uma vez que a gente entendeu isso, e visando também a redução do desperdício, a gente quis entender como que era a preferência das entidades por retirar os alimentos. Ou seja, se elas preferiam retirar mais alimentos, mas menos vezes, ou se elas preferiam retirar menos alimentos, mas mais vezes. E a gente perguntou isso para elas, e a gente chegou no resultado que, analisando todas, aproximadamente 60% das entidades preferem retirar mais alimentos, indo menos vezes até o banco de alimentos retirar. Além disso, a gente pode utilizar uma ferramenta de análise de dados chamada Power BI, que permitiu com que a gente destrinchasse esses dados perante as diferentes regiões. Então, a gente consegue ver que regiões como o Centro ou a Grande São Paulo, as entidades ficaram bastante divididas nessa preferência. Mas em outras regiões, como, por exemplo, a Zona Oeste, foi realmente gritante essa diferença em que 70% prefere receber mais alimentos em menos vezes e 30% menos alimentos, mas mais vezes. E a partir dessa análise, a partir desse levantamento de dados, de entender as preferências das entidades, o banco de alimentos ele pode ter uma análise mais aprofundada, ele pode ter uma forma de expedição dos alimentos mais personalizadas e eficiente, conforme a demanda e a utilização dos alimentos, assim como a viabilidade da retirada dos alimentos pelas entidades no próprio banco, que é sempre uma questão que a gente conversou bastante no nosso semestre, de como que a gente vai pensar nisso de uma maneira para otimizar e ser mais eficiente possível. Dando continuidade à ideia que a Camila trouxe para a gente, sobre a questão da retirada em si, em que a maioria das entidades acabam alugando veículos para poder fazer essa retirada, a gente quis pensar em uma maneira de compartilhar essa retirada, ficando assim mais barato para todo mundo e também mais eficiente. Com isso, a gente perguntou se as entidades teriam interesse em dividir veículos para essa retirada. Aproximadamente 70% disse que não, porém, a gente quis focar realmente nessa parte que sim, que 30% disse que sim, que tem interesse. E, além disso, a gente também questionou se eles conheciam entidades próximas a eles, se eles já tinham contatos com outras entidades para possível parceria nessa retirada. E, a partir disso, é um mapeamento que a gente realizou, de tentar entender quais entidades estão próximas e que têm interesse, e que foi um levantamento muito interessante para a gente começar a pensar, começar a analisar e abrir oportunidades para o futuro. A gente acredita que esse é um projeto que não se encerra agora, que não é um projeto que tem fim nesse sentido. Pelo contrário, acho que essa pesquisa foi muito importante para a gente levantar os dados, levantar insights e ideias, e juntamente com as outras questões que também se relacionam, para a gente poder realmente aplicar essas ideias e testar, e sempre visando a redução do desperdício, uma otimização da distribuição, e ser cada vez mais eficiente, podendo causar um impacto cada vez maior. Acho que o que a gente tinha pensado aqui de trazer um pouquinho do nosso relatório era isso. A gente quis tentar trazer de uma maneira bastante sucinta, mas é isso que a gente queria trazer, essas ideias, para que elas continuem a ecoar no futuro. E eu acho, né, Karina, complementando que esse trabalho que as duas Camilas fizeram,
ele é extremamente importante para a continuidade do nosso projeto, porque a partir do entendimento dessas necessidades, agora, nesse próximo semestre, a nossa equipe, o nosso projeto, a ideia é como que a gente usa essas informações para ajudar o banco a se estruturar e também a captar mais doação. Então, o projeto, infelizmente, sem a ajuda das duas Camilas, mas com outros alunos, ele continua agora nesse próximo semestre, no primeiro semestre de 2021. Então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, Karina. Imagina. Eu gostaria de agradecer, assim como eu já agradeci as meninas, mas agora em público agradecer, e principalmente, Pri, pela parceria, porque eu sou completamente fã da área acadêmica, da pesquisa acadêmica, e a gente ter isso dentro de um serviço como banco de alimentos, uma área que a gente pensava assim, logística, o que a logística tem a ver com doação de alimentos? A gente pensa em nutrição, a gente pensa em vigilância, a gente pensa em situações do alimento, mas a gente vai pensar em logística, e sim, essa parceria deu super certo. Então, eu acho que a gente tem, sim, que olhar com esse detalhamento por região, por entidade. Em 2020, eu acredito que a gente, por conta dessa situação da pandemia, acabou ficando um pouco mais distante, apesar de estar mais próximo das entidades, por ter mais retiradas, por ter um volume maior, enfim, mas a gente ficou distante em conhecê-los mesmo, e foi isso que vocês ajudaram a gente a responder muitos questionamentos que a gente teve ao longo de 2020, e que perdura essa parceria aí ainda por muito tempo. Muito obrigada, meninas. Obrigada a vocês. Obrigada a você, Karina. Obrigada, a gente que agradece. Bom, então, dando continuidade, eu vou chamar o nosso segundo bloco. No segundo bloco, a gente vai ter a apresentação do programa Combate ao Desperdício com a Célia Alas. A Célia, ela é supervisora técnica de COSAN, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Ela é coordenadora da ação do combate ao desperdício, que integra o Programa Municipal de Combate ao Desperdício e Perda de Alimentos. Bom dia, Célia, seja bem-vinda. Bom dia, Karina, bom dia a todo mundo que está assistindo. Primeiro, fazer só uma menção em relação à apresentação das meninas. Você falou que é fã da área acadêmica, e eu sou fã da gente conseguir trabalhar a instituição de ensino superior junto com a administração pública na procura por soluções dos problemas, enfim, né, estratégias para a implementação de políticas públicas. Muito bacana. Em relação ao combate ao desperdício, né? Então, ele começou lá em 2017, a gente está entrando agora no terceiro piloto, já estamos começando, nas próximas semanas a gente já deve começar a arrecadação através do terceiro piloto. Ele começou, o banco de alimentos, ele tem um formato convencional de retirada de alimentos. Então, como funciona? A gente tem o doador, o veículo do banco de alimentos, ele vai até o doador, recolhe esse alimento, vai para o banco de alimentos, é feita uma triagem, e aí a entidade é chamada para vir ao banco de alimentos, retirar o alimento e voltar com ele para a entidade. Nesse piloto do combate ao desperdício, o que a gente fez? No segundo que a gente fez, o primeiro foi nesse formato convencional, o segundo piloto, a gente trabalhou com as entidades, ligando uma entidade assistencial com a feira livre mais próxima. Então, a gente tira ali o veículo, ele passa a ser até mais sustentável. E como ela está perto da entidade, e em geral a gente tem 880 feiras espalhadas em São Paulo, né, e 410 entidades agora no banco de alimentos, depois da última chamada que a gente fez, onde entraram mais 100. Essa feira, estando perto da entidade, a entidade tem um aporte de alimentos semanal, porque a feira acontece, né, toda semana. E nós podemos observar que as arrecadações nas feiras, elas vão de 120, 150 quilos até 500 quilos de alimento. Então, você imagina, para uma entidade, trabalhar com frutas, verduras e legumes de qualidade excelente. A gente notou que o aproveitamento das feiras, ele é muito maior, né? A gente tem uma perda ali que gira em torno de 5%, ou seja, daquilo que você arrecada da feira, só 5% é que vai ter que ser, não vai poder ser consumido, né? E o que acontece? Nas feiras a gente percebeu, conversando com os feirantes, que esses alimentos acabavam sobrando, porque não vale a pena você colocar no caminhão de volta, eles têm que ir depois buscar mais alimentos. Então, o alimento
extremamente, do ponto de vista de qualidade, até de conformação, de estética, são excelentes. Então, a gente tem ali na página da secretaria, e aí eu vou convidar todos para poderem entrar lá, o pessoal da comunicação vai colocar aí o link do programa, que está ali no site da secretaria, depois eles vão colocar o link do vídeo, então a gente tem um vídeo que mostra todo, desde a doação até a entidade e o assistido pela entidade, então é bem bacana porque ele é bem didático. E como que funciona agora com as entidades? Nós temos, no momento, 21 feiras trabalhando, então, entidade e feira, com um potencial muito maior, a gente está falando de 410 entidades. Eu gostaria que as entidades que tivessem interesse, a gente já está mapeando, tem uma equipe, a Mônica, a Jo e a Andressa, elas estão trabalhando no mapeamento de todas as entidades, de todas as feiras, mercados, e essa terceira parceria que a gente está fazendo com o Carrefour Express, que a gente começou, para a gente saber, né? Então, se a entidade tiver interesse, ela pode entrar em contato com você, Karina, eu acho que fica mais fácil, já que eles têm esse contato direto com o banco, e você encaminha para a gente. A gente vai entrar em contato com a entidade e a gente vai mostrar onde que tem o equipamento público de doação mais próximo, para a gente fazer esse match. E aí, o que eu preciso? O que a entidade tem que ter como requisito? Né? Ela tem que ter um treinamento em boas práticas de manipulação. Esse treinamento é dado pela COSAN, e um treinamento de uso integral dos alimentos, que a gente quer evitar que a pessoa receba o alimento e desperdice lá, ou desperdice na casa do assistido. Esse treinamento, no momento, ele está parado, está suspenso por conta da Covid. Mas aí a entidade fala, então como é que eu faço esse treinamento? Que é extremamente importante, eu estou falando de segurança do alimento agora, né, questão sanitária. Nós estamos permitindo que o pessoal faça o curso através do link da Covisa, da Anvisa. Então, eles têm um curso virtual, é gratuito, gera certificado, né? O nosso curso, ele também está ali na página da secretaria, tem um PPT, e todo o conteúdo está ali dentro, daquele curso que a gente dá. Mas a gente só gera o certificado quando a gente realmente ministra o curso. O outro da Anvisa, ele gera imediatamente. Então, você faz o curso virtual e nós vamos aceitar, tá bom? Então, uma vez que a entidade é qualificada, é treinada nesses dois cursos, a gente faz um match com um equipamento ou com a feira, a gente vai até a feira, tem uma equipe que faz a sensibilização dos feirantes, e aí cabe à entidade ter o comprometimento e responsabilidade de recolher os alimentos, de fazer esse transporte com cuidado, com segurança, e a prestação de contas, que é extremamente importante para o banco de alimentos, porque a gente recolhe todos os números, e para o doador. Então, é importante que o doador saiba para onde está indo, né? Aquele alimento que eu entreguei na sua mão, quem que beneficiou? De que forma que ele impactou? Né? Então, essa prestação de contas que a gente chama, na hora da doação, a entidade vai falar, ó, tantos quilos de alimento serviram a tantas famílias ou a tantas pessoas. Acho que, de forma geral, é isso. Muito bem. Muito bem. O que, na verdade, só complementando a prestação de contas, é o que as entidades já estão acostumadas a fazer junto ao banco de alimentos. Então, acho que para elas não tem muita novidade, não é um processo burocrático muito novo, muito diferente. Então, sem dificuldade a respeito do programa, né? Muito bem, Célia. Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Acho que eu vou deixar as perguntas para o debate, com a presença de todo mundo mais tarde. Eu vou aproveitar e vou convidar as meninas agora das 3 representantes de parceiras que já participam do projeto do combate ao desperdício. Então, as ONGs parceiras que a gente tem aqui hoje são o Centro de Recreação Infantil, Amar Mais, Muito Mais, com a Gigi Menes. O Instituto Querubim, com a Sueli. E o Serviço de Assistência à Família Casa da Editinha, com a Denise. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Vou apresentá-las uma. Então, a Gigi Menes, ela
presidente da ONG Cria Amar Mais Muito Mais. A Gi é pedagoga e líder social. A Sueli de Oliveira Soares, ela é educadora física e pedagoga, presidente do Instituto Querubim. E a Denise Antunes de Almeida, formada em pedagogia e diretora da creche Maria Aparecida Sica, Mãe Doca, mantida pelo Serviço de Assistência à Família, Casa da Editinha. Sejam bem-vindas, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente essa manhã, em comemoração do aniversário do banco. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre a experiência junto ao programa do combate ao desperdício. Então, para vocês, como que é essa experiência realmente, né? Vamos começar pela Gi? Bom dia. Bom, a gente está com o programa aqui na instituição já tem mais ou menos um ano, né? Paramos por conta da pandemia, né? Mas voltamos. Nós estamos aqui, a nossa feira é 2 ruas para baixo da sede da instituição, né? E a gente vem fazendo semanalmente, e para a instituição e para as famílias que nós atendemos, o programa vem ajudando muito, principalmente nesse período de pandemia, né? Os feirantes, do modo geral, teve uma aceitação ótima, né? E a equipe que nos acompanha também, né, porque nós não fazemos a feira sozinhos, né, tem todo um treinamento e tem também a parte da equipe que vem para nos ajudar ao manuseio, à pesagem, enfim, né, é um trabalho braçal, né, não é um trabalho levinho, então é uma parceria boa, porque nós precisamos muito, e esse programa, ele evita que muita coisa vá para o lixo, e muita coisa em ótima condição de consumo, né? Então, para nós, é muito importante esse programa, tanto atende as nossas crianças, né, quanto atende as famílias das nossas crianças e as famílias que nós atendemos no entorno aqui do território. Muito bem, Gi. E, Gi, você está atendendo quantas crianças hoje em dia? Agora está reduzido, né, a nossa capacidade é de 100 crianças, mas hoje a gente está atendendo em torno de 30. Bacana. Presencial, né, presencial. Agora, à distância, a gente continua atendendo as crianças que não podem estar, porque não são todos que podem estar aqui na instituição no momento. Sim, sim. E vocês fazem a utilização desse alimento aí mesmo, ou vocês fazem a distribuição para as famílias também? Também, os dois. A gente atende as nossas geladeiras para a semana, né, e o restante a gente divide tanto com as famílias quanto para as famílias aqui do território. Muito bem, muito bem. Muito bem, obrigada. Eu vou pedir para você ficar aí, Gi, para a gente continuar o bate-papo, mas eu vou passar a palavra para a Denise. A Denise, como eu já apresentei, ela é do Serviço de Assistência à Família, Casa da Editinha. Conta um pouquinho para a gente, Denise, a sua experiência com o programa Combate ao Desperdício. Olá, bom dia a todos. A nossa instituição, ela começou no Banco de Alimentos em 2013 e recebemos diversas doações durante todo esse período, e em 2019 fomos convidados a participar do programa de feira sem desperdício de alimentos. Então, em 2019 começamos com a captação da feira, e somente em 2 meses conseguimos arrecadar cerca de 840 quilos de alimentos. Então, todos esses alimentos foram trazidos para a unidade, teve o acompanhamento das meninas que fazem o acolhimento lá na feira. Então, em 2019, esses 2 meses, que foram novembro e dezembro, foram 840 quilos, e eles foram utilizados tanto na nossa cozinha, como na distribuição para as famílias também, aqui da nossa associação. Então, nós temos 2 creches, e mais o projeto social, e então todo tipo de alimento que chega até a gente é repassado. E as meninas da cozinha fazem
o preparo, fazem toda a seleção, e cerca de 98% desses alimentos que chegam até a gente é consumido. Porque os feirantes, depois da sensibilização das meninas que fazem o projeto aqui conosco, os feirantes começaram a participar muito mais, eles perceberam a necessidade de repassar esse alimento que está em ótima condição para as instituições, e começa desde as crianças olhando esse alimento, quando chega, a gente mostra para eles o que está acontecendo, tem o preparo, eles acompanham isso, e desde pequenininhos eles começam a aprender sobre a conscientização do desperdício zero. Então, as meninas fazem receitas experimentais com eles, às vezes vem talos de verduras também, então elas aproveitam para fazer essas receitas experimentais na nossa cozinha, então o aproveitamento é quase que total. Então, esse ano nós estamos atendendo 146 crianças aqui na unidade 1, 146 na unidade 2. A princípio, nós estamos atendendo somente 35% por conta da pandemia. Então, tivemos 2 feiras já esse ano. E no total foram 130 quilos de alimentos, arrecadados em apenas 2 dias. Então, já foi suficiente para a gente reiniciar as atividades, foi suficiente para a gente já começar a organização da volta às aulas. Então, a conscientização sobre a importância do desperdício zero e dessa parceria com os feirantes é muito boa. As meninas que acompanham as nossas feiras aqui também, elas são muito bacanas, elas ajudam muito, o trabalho que elas fazem é de excelência, e tem conseguido muito, muito, muito alimento aqui pra gente. Que bacana, Denise. Obrigada pelo seu relato. Eu ia perguntar sobre a qualidade dos alimentos que chegam até você. Você já disse que 98% são aproveitados, então já não preciso nem perguntar, mas que a qualidade com certeza é ótima, né? Então, a gente tem essa noção do quanto alimento é jogado fora, infelizmente, e quando a gente tem esse número, esse quantitativo do que pode ser aproveitado nas feiras, do que pode ser doado ainda, é muito importante. A gente precisa chegar, né, sensibilizar ainda mais os feirantes, ainda mais toda a sociedade em prol disso. E a Sueli está aqui com a gente também, a Sueli, que é do Instituto Querubim, presidente do Instituto Querubim. Seja bem-vinda, Sueli. Bom dia. Tem que ligar o seu áudio. Bom dia a todos. Bom dia. Eu tive um grande probleminha, acabou a energia aqui na minha casa e desligou o computador bem na hora da reunião. Mas assim, estou no celular, né? Consegui entrar pelo celular. Mas enfim, vamos voltar ao assunto. Eu vejo que as 2 outras participantes das outras entidades têm um grande resultado positivo na questão das feiras, né? Agora, eu sou de Taipas, é uma região que fica entre norte e oeste, então a gente tem aquela divisa de zonas, né, de zona norte e oeste, e é uma região muito vulnerável, né? Então, o que acontece? A feira que eu optei para o combate do desperdício foi a Parada de Taipas. É uma feira enorme, só que eu tô com uma grande dificuldade na questão dos feirantes não saber do projeto. E aí o que acontece? Como é uma região muito vulnerável, as pessoas ficam para pegar no final da feira as coisas que sobram. E eles estão confundindo a questão do nosso projeto, que é bem organizado, que é excelente, é uma coisa assim que é um projeto muito bom mesmo, que dá para a gente ajudar muitas famílias. Só que eles estão confundindo o pessoal que trabalha, né, com o pessoal que pega. Por quê? A gente escuta dos próprios feirantes que crachá pode ser falsificado e que tudo, sabe, é umas coisas assim que a gente fica com aquela dificuldade, falando, meu Deus, mas como assim, né, acontece tudo isso? Mas, enfim, eu tô com uma grande dificuldade aqui na minha região dos feirantes. Então, assim, a gente está achando que está faltando informação na questão do programa do combate ao desperdício.
porque a região é vulnerável e as pessoas pegam muitas sobras dos feirantes aqui. Então e a feira é enorme, Para você ver, eu não consigo mais que 100 quilos, eu acho que eu nunca atingi 100 quilos de alimento em cada feira que eu pego. Então eu consigo 80, e isso porque eles já têm as pessoas que moram no entorno que já pegam com eles também. Então eu estou com uma grande dificuldade nessa feira. Mas a questão do programa é maravilhoso. É um programa que não tem, assim, o que falar, né? Porque você fornece as caixas, fornece o carrinho, fornece a balança, fornece tudo para a gente poder trabalhar e fazer um ótimo trabalho para ajudar o próximo. Mas a questão aqui na minha região é mais por causa da vulnerabilidade mesmo das pessoas que acabam atrapalhando o nosso trabalho na feira. Então, assim, é uma feira enorme, com mais de 90 barracas, e eu não consigo pegar mais que 80, 90 quilos de alimento. E quando eu pego, que tem uma outra dificuldade também que eu tenho, eu acho que eles não sabem, feirante mais ou menos, pelo menos dessa região, não sabe o que é lixo e o que é para doação. Quando eles doam as caixas, metade da caixa vai para o lixo, entendeu? A gente faz a manipulação dos alimentos, tudo, e aí a gente não consegue, de 80 quilos, eu fico com 40. Eles dão os lixos tudo junto. Então tá bem difícil aqui, bem diferente das meninas que falaram. A nossa região tá bem fora da orientação do programa. Os feirantes também não sabem do programa Combate ao Desperdício. Então eu tô com bastante dificuldade. Mesmo a gente indo, eu vou junto com os meninos na feira, que trabalham a equipe que vocês mandam do combate, para a gente explicar, e os feirantes estão meio estranhos, eles não entendem muito o programa Combate ao Desperdício. Então eu estou com bastante dificuldades em relação a isso, nessa feira da Parada de Taipas, que é a maior daqui de Taipas, né? Mas do programa eu não tenho o que questionar, é muito bom, é maravilhoso, e nós precisamos continuar, porque desistir nunca, a gente vai continuar. Com certeza, Sueli, com certeza. Na verdade, essa é uma das nossas premissas, né? A gente tem que insistir muito para sensibilizar, para conscientizar as pessoas a respeito ao desperdício, né? Então, às vezes as pessoas ainda têm muito isso, e isso até dentro das casas das pessoas, a gente tem essa questão do desperdício, de jogar fora o alimento que ainda está bom, do comprar e não utilizar. Então, ainda são coisas que a gente tem que ter muitos bate-papos ainda como esses para conseguir sensibilizar muito mais gente a respeito dos alimentos e da doação de alimentos. E, inclusive, o que você disse sobre vulnerabilidade da região é isso, né? É a gente conseguir atingir essas pessoas também, né? Então, para a gente, como a gente fala, se todo mundo fizesse um pouquinho, tinha para todo mundo, né? Então, é isso. Mas eu vou aproveitar e chamar a Célia aqui com a gente no bate-papo, e acho que ela também vai poder falar um pouquinho mais sobre essa questão. Eu estava aqui falando, até comentei ali no chat, como é importante ter esses depoimentos, né? Uma coisa é a gente falar e outra, quem está na outra ponta, explicar, né, qual que é o valor, a relevância desse projeto para as entidades. A Sueli, e é bacana que a gente tem tudo, né? Então, a Sueli veio com um problema para a gente resolver. Então, Sueli, realmente, a gente tem... você falou que tem uma feira grande, né? Então, feira grande eu já me preocupei menos, porque é assim, nós temos a entidade que está lá ligada à feira, mas tem essas pessoas que a gente falou assim, que atrapalham o nosso trabalho lá, são pessoas que também estão com fome. E vão se valer dos feirantes para receber esses alimentos. É uma feira grande, então eu tenho aqui na minha cabeça que dá para todo mundo. O que a gente vai fazer em relação à entidade da Sueli, aos assistidos da Sueli e a COSAN? Nós vamos mobilizar uma equipe para fazer uma sensibilização, então a gente vai com uma equipe lá. Nós temos um material, inclusive, que a gente vai distribuir para as outras feiras, a gente já vai entrar em contato com as entidades, e nós temos um material que é uma bandeirinha, que a gente vai colocar em cada barraca diferente, né? Então, aumentando essa sensibilização, depois você vai passar para nós, olha, melhorou, não melhorou, enfim. Então, a gente vai aumentar a sensibilização dos feirantes, de modo que você consiga arrecadar mais. Fica tranquilo que vai ter para todo mundo. Muito bem.
Não sei se a Sueli voltou, eu ia dizer, acho que teve algum problema na conexão da Sueli. Tá voltando. Bom, eu vou chamar de volta a Priscila, porque aí eu acho que a gente pode abrir um debate, umas perguntas aí para a gente discutir um pouco sobre o tema da nossa live de hoje. Bom, vou ver enquanto a Sueli e a Priscila não voltam. Vou aproveitar e vou abrir, então, as perguntas para a Célia. Então, Célia, a respeito do programa, em quais nichos você acredita que a gente pode expandir o programa Combate ao Desperdício? Ótima pergunta. A gente já vem expandindo, né? A gente começou com os equipamentos públicos de abastecimento, depois agora a gente está nesse terceiro piloto com o setor privado, né? Supermercadista. E eu entendo que a gente ainda tem muito campo para trabalhar, né? Então, os agricultores, né, os produtores agrícolas, a gente pode trabalhar, as indústrias, então a gente começou, né, uma conversa ali com algumas indústrias de alimento, e a gente percebe que eles têm muito alimento para ser doado, né? Com a nova lei de combate ao desperdício, a lei federal, inclusive, que a gente vai trabalhar na regulamentação, ela tirou aquele peso, aquele medo que tinha do doador fazer a doação e ter algum problema mais para frente. E isso é bacana, né? Então, ele tira aquela carga penal dele ter que responder penalmente, mas, por outro lado, a gente tem que aumentar o cuidado, né? Então, para a gente não deixar que o doador descuide daquele alimento que vai ser doado, né? Então, precisa redobrar ali a atenção com o alimento. E um outro setor que eu acho que também tem muito potencial para entrar no combate ao desperdício são as padarias, os restaurantes similares, né? E aí também, qual que é o ponto mais sensível, né? Esses setores, eles produzem o alimento, eles manipulam o alimento, né? Então, esse alimento já passou por cozimento, já passou por manipulação, então, aí a gente precisa redobrar de novo a atenção com a segurança do alimento, a questão sanitária, então, até a porta, né? Eu preciso ter alguém responsável, que cuide da temperatura, que cuide de todo o fluxo do alimento até a porta do estabelecimento, e do outro lado, a mesma coisa, quem vai retirar essa doação tem que ter um comprometimento muito grande, uma responsabilidade muito grande em cima do alimento, né? Então, extremamente importante a questão da temperatura, do recipiente que ele vai fazer esse transporte do alimento, do armazenamento do alimento e da distribuição. Quando a gente fala de restaurantes, padarias e similares, talvez o que a gente pudesse, por exemplo, aqui no combate ao desperdício, quando a gente liga a entidade com o ponto que vai doar, faça mais sentido e seja mais fácil, né? Porque a gente vai caminhando, né? Vai subindo um degrau a degrau. Que a gente que trabalhe com entidades que façam um alimento ali na entidade. Então, ao invés da gente pegar do restaurante um alimento, por exemplo, uma panela de arroz que sobrou, pronto, ele não pode ir para a exposição, né? Mas tem ali uma panela de arroz, vai para a entidade, se ela tiver que doar para um assistido dela, tem de novo um trâmite que ela não vai saber como que vai funcionar, né? Olha, quanto tempo ele levou para chegar na casa dele, ele armazenou direito, quanto tempo ele levou para comer, porque esse alimento tem que ser comido no mesmo dia, né? Consumido no mesmo dia. Então, se a gente fala de uma entidade que está próxima a um restaurante e ela produz, por exemplo, ela atende o pessoal, vai fazer marmitas, ela atende o pessoal em situação de rua, outros tipos de assistido, outras minorias, outros vulneráveis, a gente diminui o risco, né? Porque saiu ali do restaurante, foi para a entidade, ela preparou e no mesmo dia as pessoas consumiram, né? Mas então, como você pode ver, a gente tem ainda muito campo para trabalhar. Sim. Essa, inclusive, foi um dos questionamentos que a gente teve hoje pela manhã na Rádio Nova Brasil. O secretário adjunto Armando Júnior esteve lá e eles pediram justamente para perguntar em que momento as bares e restaurantes conseguiriam ajudar nessa doação, nessa arrecadação de alimentos, e eu acho que é justamente nisso, mas sempre com muita consciência a respeito da salubridade desse alimento, né? Muito bem. E como a gente não foge de questões logísticas, dentro mesmo do projeto do combate ao desperdício, eu queria perguntar para a Pri de que outras formas as empresas elas podem ter ideias, né, se inspirar para ajudar também projetos, programas sociais de maneira geral.
Então, Karina, eu acho que primeiro a parte do conhecimento, né? Saber o que elas podem doar e qual que é a finalidade, qual que é o destino disso. Eu acho que tem um desconhecimento muito grande, né, sobre o que acontece com esse alimento doado e qual que é o processo, né? Para onde que vai? Então, muitas vezes a pessoa, para uns, aquela doação, não, isso aqui é um desperdício, né, uma perda no supermercado. Então, saber, ter ciência de todo esse caminho, de todo esse trabalho que o banco faz, as entidades fazem, ter um pouquinho mais de transparência, isso vai ajudar muito a gente conseguir mais doações. Do ponto de vista do doador, eu acho muito importante ele também ter consciência sobre os cuidados que ele vai ter com esse produto, né? Então, a gente está falando de doação, e doação não é qualquer coisa que vai receber. Então, eu não posso mandar um produto vencido, porque, primeiro, eu tenho um gasto desnecessário, porque o banco vai mandar um veículo para retirar esse produto, eu estou ocupando espaço, esse produto, né, eu estou movimentando uma carga sem necessidade. Então, esses cuidados com a separação do que é um produto que pode ser doado, em condições de boas embalagens, condições de uso e de transporte também, né? Então, acho que essa importância do conhecimento, né? A Célia estava falando da questão logística, né? O que eu vou doar se for um restaurante? Mas toda essa preservação do alimento, ele envolve um fluxo físico de transporte, né? Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado sobre a preservação dessa doação. Uma outra coisa que que as empresas poderiam ajudar, né? Aquelas empresas de transporte, né? Vocês têm toda uma movimentação entre retirada nos doadores e também das entidades, né? As Camilas mostraram a quantidade de entidades, 2/3 das entidades que participaram da nossa pesquisa usam veículo alugado, né? Como que as organizações podem eventualmente ajudar nesse transporte para as entidades? Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade aí também, né, de fazer a transferência. Um outro ponto que eu acho que é importante que a gente pode fazer, né, é essa questão de onde que está, né? Qual que é o ponto em que a gente tem esse desperdício? Ele está na produção, no campo? Ele está no varejo? Ele está no restaurante? Ele está na casa das pessoas? Então, entender um pouquinho mais esse processo vai ajudar a gente a aumentar as doações de produtos bons, né? E ter um impacto maior no recebimento disso pelas entidades, né? A gente sabe que, com toda a crise, aumentou muito a vulnerabilidade, a gente tem muitas pessoas precisando de doações, né? Então, a gente consegue fazer esse processo de ajuda. Em termos de processos internos, né, a gente falou muito da questão da informatização, né, de como que eu consigo comunicar, melhorar esse compartilhamento de informações entre doadores, banco e também as entidades. Então, tem muita oportunidade aí, né, Karina? A gente tem caminhos, muitos projetos que podem ser implementados, as empresas que têm programas de responsabilidade social, elas têm que entender um pouquinho mais desse programa e até ajudar um pouquinho, né, a gente fala de rastreabilidade, para onde esse alimento está indo, a gente poder medir o que está acontecendo de desperdício em cada uma das etapas. Eu acho que tem muita oportunidade para empresas que têm programas de responsabilidade social para ajudar em todo esse processo dessa doação. Muito bem. E a gente consegue ter dimensão da importância da logística, inclusive nos projetos sociais, né? Como você disse no relatório das meninas que alugam o carro, e inclusive das entidades que a gente consegue enxergar hoje, a parceria até para dividir esse carreto. A gente já teve entidades retirando no banco de alimentos, 3 entidades dividindo o mesmo frete, então isso é bacana, assim, até ter esse contato entre as próprias entidades, né? Isso é bem legal. E aí eu vou trazer uma pergunta para as meninas agora das associações, a Gi e a Denise. A Sueli, ela acho que caiu de novo, não conseguiu voltar agora para a nossa live. A Sueli está aí. Sueli também.
Então, Sueli e meninas, o que vocês esperam para 2021, nesse cenário que a gente tem de quase pós-pandemia? O que vocês esperam aí para melhorar, e tanto para melhorar essa arrecadação, o que vocês esperam para o futuro aí para vocês? Gi, pode começar? Ouvindo todos, o que às vezes é um pouco negativo aqui para nós, né, vendo o que a Sueli falou, quando para, assim, devido a algumas semanas, sabe, quando tem alguns recessos, os feirantes, eles não entendem muito. Eu não sei se aí, se nas outras, né, com as colegas é a mesma coisa, mas, por exemplo, eles não gostam que param, né, por exemplo, né, então é algo que eu gostaria de saber se, para esse ano, nós poderíamos fazer algo que, alguma logística, né, que não tivesse essas paradas, porque quando para, que volta menos. A quantidade diminui muito, porque tem uns que ficam bravos, uma hora vocês querem, outra hora vocês não querem, uma hora vocês vêm, outra hora vocês não vêm, né, então é algo que para 2021, até falei com a coordenadora sobre isso, sobre essas pausas que tem, né, por conta de feriado, por conta que nem o ano passado a gente teve um problema que no Natal o feirante não gostou que a gente não foi, né, e aí é um trabalho em conjunto, né, um trabalho onde só a instituição faz, né, então a gente tem a parceria, então a gente também não pode fazer nada sozinhos, e para nós, assim, é um problema, porque até explicar novamente, né, e eles entenderem, né, e assim, ou vocês vêm toda semana, ou vocês não vêm, então isso também acontece aqui conosco. Então, para 2021, eu queria muito que a gente conseguisse resolver esse problema para que eles entendam que não é só nós, não é que nós não queremos, é que é uma parceria e a gente tem que seguir algumas normas. Posso fazer um comentário aí, Cá? Com certeza. Então, tá, de novo, bem bacana a colocação da Gi. Gi, a gente vai cuidar dessa parte. Então, de novo, a gente vai ali, da mesma forma que a gente vai mobilizar uma equipe para tratar da Feira de Taipas, lá com a Sueli, vamos também mobilizar, e aí eu acho que a gente pode fazer de forma geral, né? Então, a gente vai sensibilizar todos os feirantes que já estão com as entidades no programa e mostrar, né, essa dificuldade que não dá... que não é sempre que a gente consegue manter essa constância, né? Eventualmente a gente tem alguns problemas, e aí a gente pode estudar uma forma de comunicação, através de WhatsApp, alguma coisa assim, que a gente possa preveni-los, né? Olha, semana que vem não vai dar por isso, hoje está chovendo, não consigo buscar, alguma coisa dessa forma, que eles já fiquem avisados, né? E eu já adianto para você que a gente vai começar a trabalhar também num esquema onde a gente não necessariamente precise ali daquele apoio do pessoal de COSAN, né? Então, eventualmente, a gente pode trabalhar um bom treinamento com a entidade, e aí, de novo, eu preciso muita responsabilidade e comprometimento, onde ela sozinha pode fazer, né? Então, a gente faz o treinamento, sensibiliza ali o feirante, e aí eles trabalham juntos, sem ter a necessidade de ter ali recursos humanos, pessoas da COSAN mesmo, com vocês lá na ponta, né? Inclusive porque a gente consegue dar escala para o programa, né? A única coisa que é importante, de novo, é saber quanto que está entrando, depois a triagem para quem que vai, e essa prestação de contas é extremamente importante. Mas a gente vai resolver essa parte também. Obrigada pela colocação. Sueli, você quer comentar quais são as expectativas aí para 2021? Sim, quero. Eu tinha muita coisa para falar, só que eu tô super nervosa. Essa internet caiu, a energia caiu e a reunião, mas não consigo me conectar. Mas eu tinha tanta coisa para falar. A Célia, ela quando ela estava comentando, eu queria comentar e não dá porque a internet está bem ruim aqui em casa. Mas, enfim, a minha expectativa para 2021 é que esse mega projeto, que é um projeto maravilhoso, dá continuidade nessa feira, sensibilizar esses feirantes, trazer mais informações para eles do projeto,
poder qualificar o pessoal, mais os que trabalham da equipe, para aqueles que para doação, porque eu acho que também os feirantes é corrido para eles também, a gente tem que se pôr no lugar deles, mas eles têm que entender que lixo é lixo, né? E para a doação é como se fosse para eles mesmos comerem também dentro da casa deles. Enfim, eu acho que a necessidade da pessoa, a gente tem que começar a passar mais informações na feira, né? Conversar com esses feirantes e meus pais são feirantes há 35 anos da parte da alimentação, então, assim, conversar mesmo com eles e mostrar o projeto, porque se a gente fizer a região, eu acredito que as coisas vão mudar e vai melhorar, porque a feira é enorme, eu acredito que eu pegue uns 500 quilos, viu, se a gente tiver essa qualificação aqui, informações, porque até a própria equipe que recolhe, eles falam que os feirantes são meio grosseiros com eles, né? Não acredita muito no projeto e fala que é mentira, essas coisas. Mas a gente entende, né? Porque realmente eles não sabem ainda desse projeto, né? Então a gente tem que estar passando para eles e os que conhecem doam coisa boa. Então, assim, uma grande campanha desse projeto, porque ele é maravilhoso e vai salvar vidas. Eu acredito muito nisso, ele vai tirar a fome de muita gente, porque eu pego as caixas e levo para as igrejas que eu atuo. Nossa, olha, mãe, eu tô comendo uma maçã, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu fico muito feliz de poder ajudar o próximo nesse sentido, né? Só que o problema é que, como a gente está com essa dificuldade, eu não estou conseguindo pegar muitos quilos e nem muito aproveito do projeto. Mas eu acho que 2021 vem para modificar isso. Muito bem. Apesar de estar pipocando um pouquinho, deu para entender super, Sueli, muito obrigada. E, Denise, vamos lá, quais são as expectativas para vocês? 2019 foi maravilhoso. A gente começou muito bem com a sensibilização dos feirantes. No final do ano, as nossas crianças fizeram um cartão de Natal e foi entregue para cada um deles. E esse ano a gente está mudando de feira, a gente está vindo um pouco mais perto da instituição. E a sensibilização também foi muito bacana. As meninas que fazem esse acompanhamento são excelentes. E o que a gente espera para esse ano é continuar essa parceria. As doações que chegam até nós são muito bem-vindas. E o aproveitamento é quase 100%, como eu havia falado. Então, para esse ano de 2021, a gente quer manter, sim, essa parceria com os novos feirantes, fazer essa nova sensibilização e arrecadar muito mais alimentos, porque a gente sabe que é de pequenininho que a gente consegue modificar muitas coisas. E as crianças da creche já têm esse conhecimento de tudo que chega, a gente tem que aproveitar e aproveitar ao máximo. E, mais uma vez, eu quero agradecer toda essa parceria de vocês, a parceria dos feirantes aqui da região, que são muito bacanas, realmente. A gente está localizado aqui na região da Vila Diva. Então, as feiras, tem feiras que são pequenas, essa mesmo de quando a gente começou, é uma feira pequena, mas a arrecadação é muito grande. E estamos mudando para uma feira maior, e a gente espera, sim, poder também contar com todos esses feirantes e continuar com esse projeto, que é muito bom e ajuda muita gente, não só as crianças das nossas creches, mas todas as famílias que a gente tem o conhecimento, que estão em situação de vulnerabilidade e que fazem parte do nosso projeto social. A Casa da Editinha existe há mais de 60 anos. Esse ano nós comemoramos 35 anos da creche Mãe Doca, e permanecer nesse projeto vai ser muito significativo. Vai ser mais um ano de parceria e de amizade. Muito obrigada. Bacana, Denise, que bom ouvir o seu relato, e até um comentário que a Célia fez, acho que a gente ter
promover para as crianças esse acompanhamento, estar de perto com os alimentos, assim, da minha parte como Nutri, meu coração não podia ficar mais feliz. A gente ter isso desde pequeno, ter esse contato com os alimentos, com aproveitamento integral, com desperdício, eu acho que isso é, assim, mágico. Eu acho que isso, para a futura geração, que a gente está fazendo a mágica na vida deles, sabe? Que eles vão ter esse olhar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho para o alimento, principalmente para o hortifruti, para os frutas, legumes e verduras, que é o que a gente tinha de mito, né? Que criança não come legume, que criança não gosta de legumes e verduras. Então, acho que isso é muito bacana. Assim, a gente vê isso de pertinho, é muito legal. Meninas, considerações finais? Célia, Pri, querem trazer alguma coisa? Acho que eu já fiz todas as colocações, já anotei aqui, já gravei o telefone da Denise, da Gi, da Sueli, né? Vou trabalhar mais agora com Gi e Sueli para resolver o problema. E Denise, pode ficar tranquila, a gente vai aumentar a sensibilização em todas as feiras. E nessa feira grande você vai arrecadar mais. Sueli, vamos, estamos aí com meta de 0,5 tonelada de alimento por feira, então vamos lá, também vai dar certo. Muito bem. Deixa eu só acrescentar uma coisa, né, Karina? Tanto a Denise, a Sueli, falam muito da importância da conscientização, né, e o fato de, muitas vezes, o doador não acreditar no que vai ser feito. Então, acho que a gente tem um trabalho muito importante aí de mostrar os números, né? Então, para as entidades, é muito importante que vocês tenham os registros de como estão aproveitando essas doações, para que o banco possa fazer campanhas de divulgação disso. Quanto mais transparência a gente tiver nessa cadeia toda, né? O que está sendo doado, o que está sendo transferido, como está sendo aproveitado, mais fácil vai ser atrair novos doadores, porque eles vão acreditar mais no programa. Então, para todas as entidades, assim, essa informação que o banco pede para vocês, né, o quanto que vocês estão usando, ela pode ser usada, muito importante, na conscientização do doador. Né? Acho que a Denise e a Sueli falaram, tratam a gente, né, como se aquilo não fosse, se a gente estivesse fazendo alguma coisa que não fosse ajudar. Então, é importante que a gente tenha esses números para que a gente também consiga aumentar a captação de novas doações, ter mais transparência nessa cadeia. Então, todas de parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo. Karina, Célia, as meninas das entidades, Gi, Denise, Sueli, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Acho que me ocorreu, a gente vai nessas reuniões, a gente vai pensando e vai trazendo soluções. Me ocorreu que o Banco de Alimentos, mensalmente, ele coloca ali na página da secretaria quanto que ele doou, né? Inclusive, você consegue ver quantidades e tudo. Eu acho que a gente poderia pensar isso também para o combate ao desperdício. Então, ter as feiras ali com os valores, porque aí o feirante pode entrar, né? Toda semana ele entra, todo final de mês, né? De acordo com, acho que fica mais fácil a gente colocar mensal, e ele consegue ver aquela feira dele, quão relevante é para aquela entidade, né? Então, e além do que, estimula os outros feirantes e outras entidades a entrarem no programa. Sim, é importante. Gera uma pequena competitividade aí, né? Vamos falar, olha, vamos ver que feira vai doar mais. Vai ser bom. Muito bem, meninas. Bom, eu vou encerrar, então, a nossa live. Eu agradeço imensamente a presença de vocês, a disponibilidade de vocês estarem aqui, de relatarem para a gente a importância desses programas da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, que tanto o Banco de Alimentos, com as questões logísticas, com a parceria com a GV, quanto o Programa Combate ao Desperdício, são programas aí que tendem a ter muitos e muitos anos ainda de duração e de melhorias. Então, a gente sempre tem que pegar os pontos onde a gente pode melhorar e os pontos onde a gente pode aí pensar sempre em crescer. E eu quero agradecer também a todo o pessoal da secretaria, o pessoal da comunicação, da organização do evento pela semana de aniversário de 19 anos do Banco de Alimentos, a secretária Aline Cardoso, que teve na primeira live na abertura, a presença dela que permite que tudo isso aconteça, né, que todos esses projetos ao redor aconteçam. As entidades, como a Célia disse, mas na live são 410 entidades hoje cadastradas do Banco de Alimentos. Então, a gente agradece essa parceria e a gente pretende ainda continuar
melhorando e ampliando cada vez mais. Principalmente, a gente quer agradecer pela paciência de vocês com o Banco de Alimentos, com os programas. Então, essa parceria e paciência são muito importantes. E em nome do Banco de Alimentos, eu gostaria de agradecer também a todo o pessoal de lá, não vou citar nome por nome para não correr o risco de esquecer ninguém, mas todo o pessoal que faz acontecer, que faz o dia a dia girar, os beneficiários dos programas da Secretaria também, que fazem todo o serviço operacional do Banco de Alimentos. Então, a gente tem a ciência que o Banco de Alimentos, ele traz não só um serviço social para quem a gente atende indiretamente, que são os atendidos pelas doações das entidades, mas a gente também faz um serviço social lá dentro, todos os dias, diariamente. Então, isso é muito importante a gente sempre ter em mente. E é isso, que seja o 19º ano, que venha o 20º e muitos mais ainda. Meninas, muito obrigada pela participação. Ótimo final de semana e até mais. Obrigada. 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 Eu só quero agradecer